Então, finalmente, eu decidi fazer um vídeo mais completo sobre o Haruki Murakami, que é um dos meus escritores favoritos da vida, assim. Todos os livros que eu leio dele, eu fico apaixonado. Teve um outro vlogzinho aqui no canal que eu falei sobre ele. E eu acho que eu preciso explicar aqui em detalhes o porquê o Haruki Murakami precisa da sua atenção, porque ele precisa ser lido. Eu gosto muito da prosa do Murakami. Ele tem uma forma de escrever assim que te transporta, é automático, é muito bom. O Haruki Murakami é um escritor japonês, ele nasceu em Kyoto em 1949 e ele é um dos autores japoneses mais lidos aí no Ocidente, porque ele tem uma escrita um pouco mais ocidentalizada. Muita gente fala que a escrita do Haruki Murakami ela é mais fácil de ser assimilada por nós, né, aqui do Ocidente. E isso é bom, porque é como se ele fizesse uma ponte entre os dois mundos, né, como se ele conseguisse trazer a literatura japonesa para o público geral, para o público global. E isso é muito interessante, porque ele traz elementos da vivência dele, não deixa de ser muito original, não deixa de ser muito local. Ele traz sempre, os personagens sempre estão ambientados ali no Japão. Tem algumas viagens ou outras que são feitas para a Europa, para a América, enfim. Mas, em geral, o ambiente é o Japão. Então, o leitor é sempre transportado para conhecer um pedacinho ali da história do Japão, da cultura do Japão e tudo mais. O Murakami, ele já foi dono de um bar de jazz. E eu acho que isso aqui é fundamental para entender um pouco da musicalidade que tem por trás da prosa dele, porque ele escreve de uma forma quase poética, mas continua sendo uma prosa corrida, assim. Ele tem uma forma de escrever que é um pouco onírica, né? Que vai puxando para os sonhos, que vai puxando para essa parte da vida que não é a realidade, mas ao mesmo tempo ele tem uma prosa muito corrida, então você consegue acompanhar aquilo sem se perder muito, sem divagar muito, a não ser quando ele quer que você realmente passe por algum momento ali de pira, né? Alguma brisa que ele quer que você passe. É ambíguo, porque ele fala de uma forma direta, mas ao mesmo tempo ele tem uma emoção guardada muito grande dentro do discurso dele. Então ele está sempre jogando com realidades paralelas, ele sempre está brincando com mundos, universos, e isso deixa a literatura dele mais rica. Isso é o que mais me impressiona na forma com que ele escreve os livros dele. Ele fala muito sobre coisas que ainda não existem, sobre coisas que poderiam existir, mas não conseguem se concretizar na realidade. Ele fala muito sobre os desejos dos personagens. Ele transita muito sobre como as personagens se veem no mundo e como elas gostariam de se ver no mundo, muito mais do que como o mundo é de fato, de como as coisas são de fato. E é por isso que o Murakami tem um fascínio pelo sono, pelos sonhos, pelo mundo que não dá para decifrar, por um mundo que não é possível olhar, por um mundo que não é possível codificar. Ele é apaixonado por essa bagunça que é o mundo dos sonhos e o inconsciente, no fim das contas. Então, nos livros dele, ele trabalha muito como as pessoas são transportadas para esse mundo dos sonhos e o que acontece lá, né? Ou o que não acontece lá, ou o que acontece lá e impacta o seu mundo real. Enfim, todos esses detalhes, assim, todas essas nuances do mundo dos sonhos são trabalhadas. Mas hoje eu quero falar em especial sobre um livro que eu acabei de ler, que é o Sputnik, Meu Amor. Essa tradução aqui, eu comprei o livro em Portugal, então a tradução portuguesa traduz para Sputnik, Meu Amor, mas no Brasil ela é conhecida como Minha Querida Sputnik. Mas de qualquer forma, tá aqui o livro. Eu adorei essa capa, achei ela muito bela, né, com a bandeirinha do Japão e a personagem principal aqui dentro de um planetinha, assim como se ela fosse um planeta, né? Achei bem bonita essa capa. Mas enfim, ele também não é um livro muito, uma edição muito complexa, é aquelas edições mais de bolso mesmo, mais simples, da editora Bis ou Bus? Eu não conheço. Ah, não, é um selo da Leia aqui. Eu não conhecia esse selo. Minha Querida Sputnik é um livro que foi publicado em 1999, então já faz um tempinho que ele publicou esse livro. Algumas pessoas dizem que esse é um dos livros mais acessíveis do Murakami. Eu acho que tem vários tipos de livro que o Murakami escreve. Ele tem livros que são mais realistas, livros que são meio termo e livros que são completamente viajados.
E eu acho que depende de cada tipo de leitor e cada tipo de experiência que você quer ter com a leitura. Mas esse aqui, eu acho que ele é um meio termo entre ele tá ali naquela segunda categoria, entre uma história que passa bastante pela realidade, mas que também tem um pezinho ali no fantástico e no mundo dos sonhos. A história desse livro tem 3 personagens principais. Temos o Kay, que é o narrador do livro, que ele é uma figura um pouco mais observadora, ele está ali contando, narrando, mas ele participa também da história. A gente tem a Sumire e a gente tem a Mil. E aí, assim, todos os personagens do Murakami, isso em geral, eles são introspectivos, eles têm a sua história própria, eles não gostam de revelar muitas informações sobre eles são mais fechados para o mundo. Isso sim, todos os livros do Murakami têm esses personagens. Então falar que o personagem Kei era introspectivo, a personagem Mil era introspectiva. Não, todo mundo nos livros do Murakami é introspectivo e todos têm algo a esconder. Todo mundo está o tempo todo sufocando alguma parte de si e escondendo essa parte que, hora ou outra, vai escapar, vai vazar, vai transbordar e vai se ressignificar dentro do livro. Em algum momento da história isso acontece. Ele sempre faz isso com os personagens dele. Então aqui nós conhecemos o Kei, que é esse observador, e ele olha para Sumire, que é uma das melhores amigas dele, e a melhor amiga dele, e ele tem um envolvimento também amoroso, uma paixão platônica por ela, que nunca se concretiza. E essa Sumire também se apaixona por uma personagem que se chama Mil, que é uma personagem mais velha, e que a Mil também não é apaixonada pela Sumire, então a Sumire também tem uma paixão platônica por essa mulher misteriosa que aparece ali durante a história. Então esses personagens eles vão orbitar um ao outro, né? Então assim, Sputnik, satélite, essa questão de orbitar em volta de uma pessoa, em volta de alguma coisa. Isso sempre está presente aqui no livro. Então a história basicamente a Sumire conta pro Kei que ela conheceu essa mulher mais velha, misteriosa, e que ela se apaixonou por ela. E a Sumire foi convidada a trabalhar dentro da empresa da Mil. A Mil é uma herdeira, ela tem muito dinheiro, ela tem uma empresa que, enfim, trabalha com cotação de vinhos e, enfim, ela tem vários setores ali dentro da empresa dela, mas o que ela mais faz é trabalhar ali com degustação de vinhos, curadoria de vinhos e, enfim, revendas e tudo mais. Ela trabalha com essa parte assim. E dentro da profissão dela, ela precisa viajar bastante. Em determinado momento da história, a Mil convida a Sumire para fazer uma viagem pela Europa, para conhecer algo, enfim, para trabalhar com a Mil, porque elas estão trabalhando juntas, mas também para conhecer a rotina ali dos enólogos, de como se conhece bons vinhos, para entender a dinâmica do negócio que a Mil tem. E em determinado momento, alguma coisa acontece com a Sumire. Eu não sei se eu posso falar isso. Eu vou falar aqui em 10 segundos, se você quiser pular o spoilerzinho, aí você pula. Em determinado momento da história, a Sumire vai desaparecer e a história vira uma busca pela Sumire. A Mil e o Kei começam a buscar a Sumire dentro dessa ilha. Então, assim, a história é basicamente esse triângulo amoroso, essas 3 pessoas, essas 3 forças, essas 3 histórias, orbitando uma na outra, orbitando uma na gravidade, no circuito gravitacional, na força gravitacional um do outro, e as histórias elas vão se desdobrar ao entorno disso. O que eu gosto muito aqui nesse livro é que o Murakami consegue deixar a zona cinzenta perfeita entre a realidade e os sonhos. Ele consegue transportar os personagens para o sonho sem você perceber. Durante um capítulo que começa na realidade, ele vai se transformando em sonho e ele volta para a realidade. Então ele faz um círculo perfeito em torno da realidade e dos sonhos, e ele orbita essas duas realidades. Então, o fato do livro se chamar Sputnik, meu amor, né, minha querida Sputnik, tem tudo a ver com a história, tem tudo a ver com o fato de que, às vezes, as pessoas elas decidem orbitar em torno umas das outras, sem destino, sem propósito, só porque elas orbitam e só porque faz sentido naquele momento. Os significados que isso vai sendo atribuído para cada uma delas é muito inconsciente, e ele traz à tona esses inconscientes dentro de cada história, de cada um dos personagens. E isso é, assim, o Murakami ele consegue trazer
todo esse fio sem te dar explicação nenhuma. O Murakami, ele não é aquele tipo de escritor que vai, no final do livro, vai te dar uma moral da história ou vai dar uma conclusão pro personagem. Os personagens dele sempre são incompletos, como os seres humanos são sempre, né? Não tem desfecho, não tem uma forma fechada de concluir as histórias. Existe a vida das pessoas, como elas interpretam a vida, como elas se relacionam com os sonhos, como elas se colocam no mundo depois que elas entram nesse mundo dos sonhos e o que vai ser feito disso, né? Isso fica ressoando ali na cabeça do leitor e das personagens também. E é por isso que eu gosto muito desse livro, porque ele é curto, né? Ele tem, aqui nessa edição, ele tem 265 páginas e ele consegue trazer todos os elementos do Murakami. Eu acho que tá tudo aqui, tudo presente, né? Aliás, eu não sei se tem gato aqui nesse livro, porque o Murakami adora gato e sempre tem. Eu acho que tem, sim. Enfim, mas tem até um bingo, né, do Murakami que coloca lá o que é, quais são os tipos de personagem que tem, os tipos de situações, né? Um gato que some, um personagem que dorme, alguém sonhando, enfim, aí vai colocando ali uma música de jazz. E sempre tem esses elementos nos livros do Murakami, ele tem um fio condutor dentro das histórias dele. E eu acho que Sputnik, meu amor, minha querida Sputnik, é um bom começo, é um bom início assim para quem tem interesse na literatura do Murakami, na forma de escrita do Murakami. Eu recomendo muito a leitura do Murakami porque ele é o tipo de escritor que não te dá resposta e esse é o tipo de leitura que mais me fascina, porque é aquele tipo de leitura que você sai e fala, cara, eu preciso entender melhor o mundo, eu preciso, a partir daqui é que eu vou atrás de respostas para mim, eu vou atrás de questionamentos novos, né? Ele abre novas possibilidades de ver o mundo. Ele é um livro de relações que não se completam, de momentos que não se concretizam, de vontades que nunca se encerram, de formas de ver o mundo que nunca vão ser complementadas. As pessoas, elas nunca estão satisfeitas nesse livro. É porque no final das contas não é sobre um desfecho, é sobre descobrir o porquê desse vazio, dessa solidão que os personagens enfrentam e lidar com tudo aquilo. Então tem muita profundidade nos livros do Murakami e esse aqui é um deles definitivamente. E o nome do livro também tem essa questão do satélite, né, Sputnik, que foi o primeiro satélite que o ser humano conseguiu enviar para o espaço. Os russos enviaram, os soviéticos, né, enviaram, e ele ficou orbitando a Terra, vagando sem ninguém, porque o primeiro satélite ele foi enviado sozinho, né, depois que enviaram lá com a Laika, com a cachorrinha. Mas o primeiro foi sozinho e ele ficou vagando ao redor do planeta, sem destino, sem rumo, e eu acho que é um pouco disso que os personagens do Murakami sentem. Eles se sentem vagando pelo mundo, sem destino, sem propósito. E eu acho que o Murakami ele pega um pouco essa ótica do satélite mesmo em quase todos os personagens dele, não só aqui nesse livro, que é o Sputnik, ok, mas ele faz isso com todos os personagens de todos os livros, porque os personagens eles vagam, eles estão perdidos de alguma forma, mas eles estão perdidos orbitando em torno de algo maior, em torno de algum propósito maior. E o que faz aparecer o sentido é justamente a jornada dos personagens, porque os personagens eles não têm uma motivação clara, única e mais evidente, né? Como Senhor dos Anéis, por exemplo. Você tem um personagem que tem um chamado, né? Aquela clássica jornada do herói. Ele tem um chamado e ele precisa levar o anel em Mordor e queimar o anel lá no vulcão. Ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Ele precisa sair do ponto A e ir para o ponto B e concluir a missão. Os personagens do Murakami, eles orbitam, eles não têm direcionamento, eles não têm um propósito. Eles passam de um lugar para o outro, eles passam do ponto A para o ponto B, mas o ponto A não era o inicial e o ponto B não era o final. O ponto A e o ponto B, eles estão dentro de um círculo no qual os personagens vão passar e o ponto B poderia ser o inicial e o ponto A poderia ser o final, ou não necessariamente, eles podem ser só um ponto dentro de um grande arco, de uma grande órbita que esses personagens estão fazendo. Então, quase todos os livros do Murakami eles têm um enredo um pouco circular, de que no final você entende o começo, mas o final não encerra o começo.
É isso, tá? É bom porque o Murakami, ele te dá um abraço nesse silêncio, nessa não resposta. Ele consegue fazer. Porque todo mundo sente isso. Todo mundo sente, às vezes, que tá vagando, que não tem propósito, que não tem destino e tudo mais. É uma coisa do ser humano, isso. Às vezes nós temos mais propósito, um propósito mais a médio prazo, longo prazo, que nós conseguimos enxergar melhor, mas nunca tem um destino final certo, que é objetivo, que é claro, que é exatamente aquilo que vai te trazer satisfação ou que vai te colocar como a pessoa que resolveu os problemas da vida e agora é uma pessoa encerrada em si mesma. Não. Tudo na vida tem esse movimento cíclico e eu acho que o Murakami consegue pegar muito bem essa dinâmica do ser humano. Então, ele te dá um abracinho, assim, nesse silêncio da vida, nesses momentos em que ninguém consegue compreender, o Murakami vai lá e... Entende? Esse é o ponto. Ele traz essa reflexão. Então, se você gostou dessa viagem intergaláctica de satélites e órbitas e Sputniks, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou falar mais sobre livros, claro que também vou continuar fazendo minhas coisas aqui do canal, vlogando, mostrando minha vida, etc. Mas eu queria parar hoje para falar sobre o Murakami, para falar sobre essa obra de arte que é Sputnik, meu amor, minha querida Sputnik. Vale a pena a leitura, eu acho que é um bom começo para quem quer ler o Murakami e fica a indicação. Leiam Haruki Murakami, por favor. E comenta aí o que vocês acham do livro também, porque quem leu e quem ficou interessado em ler, comenta pra gente conversar mais sobre a história. Tá bom? Então é isso.